Novos tigres asiáticos é o nome dado para um conjunto de 5 países do Sudeste Asiático, que possuem recente processo de industrialização e desenvolvimento econômico provenientes da instalação de empresas e ampliação do capital estrangeiro. Os principais segmentos industriais instalados dos novos tigres asiáticos são calçados, alimentícios, brinquedos e ultimamente eletrônicos. Essa é a alternativa que corresponde aos 5 países que formam os novos tigres. Sempre que a prova aborda você sobre as economias asiáticas, ela vai trabalhar 3 cenários: o cenário japonês, o cenário chinês ou os cenários dos tigres e novos tigres. Quando nós falamos de novos tigres, são aqueles países que vão passar, tá, nos anos 80, nos anos 90, pela instalação de indústrias normalmente de baixa tecnologia, tá? Indústrias mais baratas, relacionadas com o excedente europeu, excedente americano, excedente japonês, e o excedente dos próprios tigres asiáticos. Então são países de menor valor agregado, mais baratos, com menos direitos, enfim, e com produções mais baratas, mas que também tiveram um crescimento acelerado, tá? São países relativamente pobres ou de renda média, mas que cresceram bastante nos últimos 30 anos. E aí, no caso ali, a gente vai ter Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e também Vietnã. Alguns autores podem colocar o Laos, tá? Alguns autores também podem colocar ali Camboja, tá? Sem problema nenhum. Tá dentro desses países asiáticos que vão crescer. Então a gente tem Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã na letra B. A letra A fica errada porque Rússia, né, não é uma nem muito menos a Ucrânia, não é novo tigre não. Aqui no caso, a C fica errada pela Nova Zelândia e Síria. Nova Zelândia até é próxima, né, mas é um país muito rico, que tem uma indústria focada no setor primário, não tem nada a ver aqui. E o Japão não, o Japão não, né? O Japão é o primeiro polo de desenvolvimento que vai fazer inclusive os tigres aparecerem lá nos anos 60. Então a gente fica aí com a letra B como correta. Na segunda metade do século XX, os fluxos de mercadorias se intensificaram na Ásia do Pacífico, quebrando barreiras alfandegárias e iniciando um processo de hierarquização econômica, tendo como pano de fundo uma concorrência acirrada pelo acesso aos mercados mundiais. Então é a parte daquela abertura da economia da Ásia, né? Então a partir dos anos 50, que justamente faz que essa entrada da Ásia como uma grande região produtora industrial do mundo. Enfim, sobre essa questão na Ásia Oriental, né, verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Vamos para a primeira. Os tigres asiáticos, então Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, apresentam um acelerado processo de industrialização, em que as empresas que neles se instalaram implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado externo. Então, esses países adotaram a famosa plataforma de exportação, né? Então, aqui, ó, que foram basicamente empresas que instalaram nesses países, né? Fizeram um grave processo industrial urbano e vão voltar suas economias para a exportação, sim. Esses países começam pobres, mas rapidamente se especializaram em várias produções, né? A gente pode citar a Coreia do Sul e Hong Kong. Desculpa, Coreia do Sul e Taiwan como o setor de eletrônico, de computação. A gente pode citar Hong Kong como um grande centro financeiro e de comércio e transporte. E Singapura como também ligado muito à indústria naval, tá? É correto, é isso mesmo que foi o processo deles. A segunda, a China, após a criação das zonas econômicas especiais, transformou-se na fábrica do mundo, atraindo empresas multinacionais graças aos incentivos fiscais, aos benefícios da infraestrutura, atraindo de energia e transporte a disponibilidade de numerosa mão de obra, sim, né? Então as pessoas foram para as indústrias vão para a China porque tinha uma mão de obra muito rígida, sem direito à greve, uma mão de obra no início um baixo salário, as empresas pagando pouquíssimos impostos. É claro que a China vai se usar disso também vai desenvolver a própria tecnologia, mas no geral o início é isso mesmo. E a terceira, o Japão, para reconstruir sua economia após a Segunda Guerra Mundial, adotou um sistema de produção flexível, que acelerou a automação das fábricas e tornou mais eficiente a produção em escala. Cuidado aqui, tá? Cuidado. Gente, o Japão, tá? A reconstrução do Japão é um período de 10 anos, que vai de 45 a 55, sendo os primeiros 5 anos de mandato americano, inclusive, tá? Então, a reconstrução japonesa, então o Japão saiu de relações de servidão no campo, tá? De urbanização, de sistema escolar organizado. Então, o Japão pós-Segunda Guerra vai fazer toda uma transferência de uma questão mais imperial clássica para um modelo um pouco mais novo, tá? É,
A produção flexível, ela é uma coisa do final dos anos 60 ali, começo dos anos 70. O início das organizações hierárquicas flexíveis, o início, o Just-in-Time demorou 10 anos para ser aplicado na economia mundial. O Just-in-Time oficialmente é de 78, tá? A reconstrução do Japão é de 46, 40, até 55, tá? Então, enfim, é falso, né? Fora que a produção flexível, tá? Ela não produz em escala. Quem produz em escala é o Fordismo. Tem esse problema também, né? Enfim, é falso. Verdadeiro é verdadeiro e falso. Letra D. A estratégia de desenvolvimento dos tigres asiáticos pode ser considerada um caso de sucesso na conquista de melhores condições econômicas e sociais para o conjunto da população e para a soberania nacional. Ao contrário da América Latina e Caribe, que adotaram uma estratégia de substituição de importações, o modelo implementado por Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul se mostrou mais efetivo e mais vitorioso na conquista de alto padrão de vida para os seus habitantes. Então, aqui é uma coisa interessante, até saindo um pouquinho bem rápido da questão. O que nós chamamos de substituir importações é o modelo sul-americano. Ah, então nós não estamos conseguindo competir com o mercado de fora, vamos fechar nossa economia, proteger nossas empresas, financiá-las e elas irão se desenvolver. Não deu certo, né? Na verdade, a gente deu dinheiro para um monte de industrial, eles ficaram milionários e a população tinha que ficar atrasada comprando coisa ruim e cara. História do Brasil, né, dos países vizinhos também. Os asiáticos não, né, eles se inseriram nas cadeias globais produtivas, enfim, o modelo deles foi um sucesso. Parece que o Brasil até hoje não entendeu isso. Para estimular a industrialização, uma das medidas adotadas pelos tigres asiáticos em seu planejamento estratégico foi, primeiro, tigre asiático são os quatro principais primeiros, né? Letra A. Incentiva as exportações com a redução dos impostos? É uma das características da plataforma de exportação, né? Tem aquele modelo que eles criam justamente abrindo suas economias e fazendo o foco virar a exportação para entrada de dinheiro. Ok. B. Cancelamento das medidas protecionistas aos concorrentes estrangeiros. Gente, eu concordo que teve muito fim, né, de medida protecionista. Agora, por exemplo, Coreia do Sul se manteve protecionista até o final dos anos 80. Tá? Então tem que ter um pouco de cuidado aqui. C. Estímulo à sindicalização? Não, na verdade, sindicatos eram proibidos em muitos casos, né? Reprimidos. Veto às políticas de atração para empresas transnacionais? Não, eles queriam empresas transnacionais, não é o veto, né? É o estímulo. E. Estabelecimento de leis rígidas de proteção ambiental? Né? Gente, anos 60, né? Que nem tava nem aí pro meio ambiente, né? Meio ambiente era só uma forma de eu obter bens, né, e minerais e deixar o pau torar. Então, nesse caso aqui, a gente fica com letra A, tá? É, se eu isolasse, por exemplo, só Hong Kong, né, enfim, até alguns casos de Singapura, a B poderia estar correta. Agora, quando a gente olha para o caso da Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul protegeu muito o mercado ali nos primeiros anos, então a gente tem apenas a letra A como correta. Claro que hoje a Coreia do Sul tem um mercado aberto, porque Samsung, Hyundai, Kia, né, que são essas empresas coreanas, LG, são empresas poderosas e ninguém vai nem conseguir competir com eles. Enfim, qualquer dúvida, mandem para mim, por favor. Os chamados tigres asiáticos formam um grupo de países que se desenvolveram a partir dos anos 70. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, um pouco antes até, tá? Com base agrária inspirada no modelo japonês, país do qual receberam vultuosos investimentos, industrializaram-se, produzindo gêneros de alto valor agregado, principalmente eletrônicos. Ok, né? História dos tigres asiáticos. O desenvolvimento dos tigres baseou-se em um processo de industrialização de plataformas de exportação. Senhor direto? Sim, é um modelo. É o nome que a prova chama isso, tá? Plataforma de exportação, modelo asiático de desenvolvimento. Até a China depois embarca numa ideia parecida, tá? Só que com as EEs, né? Planificação econômica, não, isso aqui é coisa de soviético. Substituição de importação, não, isso é coisa latino-americana, no nosso caso. Nacionalismo, não, nacionalista é mercados fechados, tipo o nosso. O nosso desenvolvimento foi pensado num viés nacionalista. Então, focar as empresas nacionais, né? Fechar o mercado, proteger a economia. Lá não, os caras abriam suas economias para fora. Então, não é nada nacionalista, é mais aberto, mais progressista, globalista, dê o nome que você quiser aí, liberal. Desenvolvimentismo, não. Desenvolvimentismo é o termo quando um país faz o próprio desenvolvimento. Tipo, o Brasil tentou fazer com capital próprio lá com Vargas, tá? Não é o caso. O dinheiro do capital deles era de fora, né? Então aqui a gente fica com a letra C de acertei. Questão 5, FGV São Paulo.
Taxa de crescimento do PIB em porcentagem. Então eu tenho a taxa de crescimento do PIB de 5 economias, 5 países: Brasil, México, Argentina, Coreia do Sul, Singapura, tá? Você já tá meio, né, craque aqui na situação. Já sabe que basicamente Brasil, México e Argentina fizeram um modelo de substituir importações, fecharam as suas economias. Coreia do Sul, Singapura abriram suas economias, que fazem parte lá dos tigres asiáticos, né? Pô, boa parte delas. E aí você pode ver o crescimento do PIB primeiro na década de 80, né? Então, nos anos 80, por exemplo, entre os anos 1980 e 1990, por exemplo, o Brasil teve um crescimento médio de 2,7 por ano, o México 1,1 e a Argentina menos 0,7. Pai amado, né? Coreia do Sul cresceu 8,9 e Singapura 6,1 por ano na média. Capeta. Faltando essa informação. É, os anos 90, né, para os anos 2000, até que deu uma equiparada, mas equiparados, né, que é os tigres crescendo 2 vezes mais que os latinos, né? E no ano 2002, né, por exemplo, a Argentina com uma crise maluca do FMI, então desceu 10% o PIB, meu Deus, que recessão louca, né? O Brasil e México empacado, perto de 1, 2. E ó, os caras lá, Coreia do Sul, Singapura ainda crescendo bastante. Singapura um pouco menos, né? 2002 teve uma certa crise financeira relativa lá à crise russa. Mas enfim, eles mesmo em momentos de crise eles cresciam, né? A diferença entre o modelo de desenvolvimento dos tigres asiáticos, se assim se pode chamá-lo, e o modelo latino-americano, é que o modelo dos tigres asiáticos é construído sobre a poupança interna e mercado externo, enquanto o modelo latino é construído sobre poupança externa e mercado interno. A frase do Celso Amorim é uma pessoa não muito querida, né, no nosso meio econômico e geográfico, mas enfim. O que ele está falando, né? O modelo latino, ele vai trabalhar com uma ideia, primeiro, um foco no mercado interno, indústria, né, nacional desenvolvimentista, com uma poupança normalmente focada em dólares, né? As famosas divisas, as reservas que o país tem. O modelo asiático, a poupança é interna, a poupança das próprias pessoas, tá? E o foco da produção sempre para as cadeias globais, né? Para o mercado mundial, não para o mercado interno. Enfim, é isso que ele está falando aqui. Isso é claro, né? Permitir um crescimento anormal ali dos tigres comparando com o resto do mundo. Inclusive o termo tigre vem disso, né? Porque tigre cresce muito rápido. Ou dragão ainda, né? Para os mais deeps aí é dragão. Enfim, a partir da tabela do texto, não é a afirmativa correta. O texto explicita que enquanto o modelo asiático provocou uma forte exclusão social, o latino-americano diminuiu desigualdades? Não. O texto está falando a diferença do crescimento. Ele foca em crescimento, tá? O modelo de crescimento e características. Ele não está trabalhando Gini. Você não viu o índice Gini para ter desigualdade ali. Enfim, tira. B. A tabela mostra que o modelo dos tigres asiáticos é mais vulnerável diante dos investimentos de capitais especulativos. Você não tem momento de vulnerabilidade. A Argentina, cara, decrescendo 0,7 na década e só em 2002 desceu 10, quase 11%, por causa de uma recessão, né? Quando você diminui a economia, é recessão. Não, né? O momento latino é muito mais vulnerável do que o asiático. Se a tabela e o texto indicam a dependência do modelo asiático relativa à autonomia do modelo latino-americano. Não vem com essa, né, cara? Dependência do modelo? Não, pô. Né? O modelo latino-americano não é nada autônomo, né? É horrível. Enfim, não consegue crescer diante das adversidades, né? Enfim. D. O texto sintetiza as diferenças estruturais em estrutura, ó, a característica entre o modelo econômico asiático, baseado em exportações, e o latino-americano, que se apoia lá a ideia da substituir importações. Sim, criança, sim. Ele está mostrando a diferença, né, desses dois, e ele colocou certinho: tigre asiático, exportação; América Latina, substitui importações. Ideias cepalinas de Celso Furtado. E a tabela indica que o modelo latino-americano apresenta um melhor desempenho diante das crises internacionais ocorridas no período que o dos tigres. Gente, não, né? É, apresenta um pior desempenho, né? A Argentina em 2002, a crise do FMI dos caras aqui, ó. Ó a crise dos anos 80, da inflação do petróleo, né, pô? O nosso é muito mais vulnerável, né, cara, do que o asiático. Perfeito? Então nós temos sim, né, aí a letra D como correta. Em 1973, ocorreu a Quarta Guerra Árabe-Israelense, a Guerra do Yom Kippur, em decorrência das tensões que permeavam a presença do Estado de Israel nos territórios conquistados
durante a Guerra dos Seis Dias, em 67. A situação levou a uma intervenção das superpotências da época que incentivaram os três países a assinarem acordos de paz. São os acordos de Camp David, né? Uma das principais consequências da Guerra do Yom Kippur foi a crise do petróleo em 73, né? A crise do petróleo, indo direto ao ponto, né? É um boicote, então, dos países árabes à comunidade ocidental que apoiou Israel na guerra do Dia do Perdão. Né? Israel quase acaba nas primeiras semanas e, com a ajuda britânica e americana, consegue retomar boa parte de seus territórios. Mais do que existe de informação, de cadeia de comando, né, que foram desses países. No caso aqui, né, então, a crise do petróleo de 73, o primeiro choque do petróleo, foi justamente um boicote dos países árabes à comunidade ocidental, né? Subiu o preço do petróleo, enfim, dificuldade para negociar. A letra A ali, a destruição da infraestrutura de exploração petrolífera no Canal de Suez. Gente, Canal de Suez, a passagem do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Não é uma zona clássica de exploração de petróleo, ela é de passagem de mercadorias, então tira aí. A C, ao embargo ocidental aos países árabes produtores? Não, não teve embargo, né? É, como forma de garantir a neutralidade desses países na guerra, gente, esses países que estavam atacando Israel, né? Como que ele quer, né? Existir neutralidade? Pelo amor de Deus. A IAD, né? Uma corrida dos países ocidentais por mudança de suas matrizes energéticas, visando menor dependência em relação ao petróleo produzido pelos membros da OPEP. Na verdade, uma das principais consequências é a crise do petróleo. A crise do petróleo ela é causada isso. Eu concordo, tá? Que depois isso acontece, tá? Mas a crise do petróleo diretamente vai levar a isso daqui, né? Essa corrida é só depois, né? É outro papo. Beleza? Então nós ficamos justamente aí com letra B como correta. Questão 7. Ao se comparar a industrialização da China no século XXI com as estratégias econômicas, políticas e tecnológicas brasileiras na composição do processo de industrialização nacional no mesmo período, é possível compreender diferentes resultados para o Brasil. Gente, é uma questão que está puxando o século XXI, tá? Então nós estamos falando aí dos últimos 20 anos, basicamente. E aí, os últimos, então, de 2000 ali, 2001 para cá, né? Então, é possível compreender. O que ele pediu para você? Ó, nós temos que compreender as diferenças dos resultados para o Brasil em relação à China. Então, assim, ó, o que que eu devo levar em conta para entender como que o Brasil perdeu tanto de indústria? Tá? Então, alternativa 1. Especialização regressiva, o papel nacional nas cadeias globais de valor. Vamos lá. O que é uma especialização regressiva? Tá? Isso é um termo bem avançado. Especialização regressiva, a gente usa na economia e na geografia econômica como, tá? Quando um país passa a produzir produtos de menor valor agregado que em um período anterior. Então, o Brasil termina lá os anos 80, 70 produzindo vários produtos industriais, polos de montagem, e a gente vem para os anos 2000, então a gente se especializa em soja nos anos 2000 para frente, que é um produto de baixíssimo valor agregado. E a gente não está se especializando na produção de óleo em outras produções que podem ser benéficas, essa ação, né, a partir da soja. Nós estamos vendendo soja crua, farelo de soja, enfim. Então nós fazemos uma certa especialização regressiva. Eu concordo com isso. E quando eu analiso o papel nacional nas cadeias globais de valor, então o que o Brasil está vendendo para o mundo, qual que é o valor disso no mundo, são todos produtos baixos. Então eu consigo compreender essa diferença olhando para a afirmativão? Consigo. Consigo. Tá? Justamente, né, o Brasil ele perde muito no ponto de vista industrial e isso são pistas corretas. A 2. A desindustrialização brasileira seguida pela descentralização. Gente, cuidado aqui, os últimos 20 anos a China também passa por desindustrialização. O termo desindustrialização é quando um país perde indústria na composição final de seu PIB. A indústria, ela dá uma freada ou uma diminuída na importância econômica. Isso pode acontecer por quê? E aí eu pulo do gato, a questão tirada do inferno aqui, tá? Eu posso aumentar a minha produção industrial e perder a indústria no final do PIB. Se eu tiver aumento do setor de serviços, se eu tiver aumento do setor primário, o industrial ele pode, porque a gente está trabalhando com termos relativos, não só absolutos aqui. Cuidado com essas coisas, tá? Seguida pela descentralização. Gente, descentralização não tem ligação direta com perda de indústria. Na verdade, muitas vezes, quando eu descentralizo a indústria dentro de um país, eu posso a longo prazo até aumentar a produção. Perfeito? Então, né? falta aqui, né? 3. Abertura econômica sem planejamento de investimento em setores tecnológicos. Sim, o Brasil fez isso, né? A gente abre nossos anos 90 economia, Collor, Itamar, FHC,
e a gente não investe em setores tecnológicos. A gente passa a investir na soja. Então, é justamente uma abertura econômica que vem lá, depois disso, a especialização regressiva. Concordo com a 3. 4. Protagonismo das commodities como inversão no processo de substituir importações. Então a gente sai daquela indústria clássica latino-americana de substituir importações e a gente vem para uma economia bem aberta, tá? Com um protagonismo de commodities. É verdade. Tá? E aí, claro, né, a indústria decai, a economia decai do ponto de vista industrial. 5. Postura protecionista brasileira, com os elevados impostos em cascata na produção nacional, últimos 20 anos, tá? Cuidado com isso daqui. Na verdade, o Brasil ele vai abrir sua economia, então ele não adota uma postura protecionista, ele sai de uma postura protecionista, né? Então ficamos com 1, 3 e 4 aqui como correta. Letra C. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm oferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo de desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica ou mais igual, né? Os números revelam com clareza essa desigualdade, assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem de 3 quartos a 80% ali da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem em aproximadamente 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. A gente está exportando, né, produtos de baixo valor, comprando produtos de alto valor. Dependendo da situação, isso às vezes não é ruim, tá? Mas o Brasil justamente está buscando um aumento, né, do valor de seus produtos. Então, uma ação estatal, ação do Estado, de longo prazo é 50 anos, tá? Médio prazo, uns 20, 30. Capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, o que o Estado pode fazer? Expandir o setor extrativista, então minério de ferro e petróleo? Não, né? Se ele falasse refino, tecnologia, ok, né? Agora, expandir extrativismo, não. Bem, incremento de atividade agrícola, pô, tô aumentando a agricultura, né? Já tá grande, né? Já é uma das maiores do mundo. Vai aumentar, vai vender mais agora, não vai aumentar o valor agregado. Diversificar a matriz energética, pô, a matriz energética brasileira é bem diversificada, né? Quando a gente compara com o mundo. Isso, no final das contas, não vai ter um impacto muito bom no valor agregado do produto brasileiro. Pode torna mais competitivo, com transporte barato, beleza. Agora, não é isso que vai fazer no longo prazo da boa, né? D, fortalecimento da pesquisa científica? Com certeza, né? É uma forma do Brasil justamente é, aumentar o valor agregado. Então, dar dinheiro lá para as empresas, para as universidades desenvolverem, pesquisarem. Aí a soja vira a ração, a soja vira o óleo, né? A batata já sai, a batata palito. Pô, eu estou agregando valor ao meu produto, pode ser. E monitoramento do fluxo alfandegário, isso aqui é só para cobrar, no final, isso aqui é só para cobrar imposto, né? É, longo prazo, não, né? Não é isso que vai aumentar o valor agregado do produto brasileiro, né? Pô, então a D é correta nesse caso. Atualmente, a China possui uma das economias mais fortes do mundo, é a segunda, né? Sua economia exerce grande influência na economia global, mostrando-se um negociador estratégico frente a outras economias globais. Com relação às características econômicas da China, avalie os itens abaixo, 1, 2 e 3. 1. A China adota uma política econômica que mescla aspectos de uma economia estatizada, então ação do Estado, planificado, com outros de economia capitalista. É o famoso ornitorrinco que é a China, né? Não dá para saber se é socialista, se é capitalista. A economia chinesa a gente só pode chamar de chinesa, só ela fez isso. Que é basicamente uma economia de mercado, mas com muitas ações que são geridas pelo Estado. É muito estranho. É uma mistura de um socialismo planificado com uma economia de mercado capitalista. É um pouco estranho. 2. Na região da faixa costeira, então a China litorânea, predomina uma economia de mercado com intenso desenvolvimento industrial? Sim, as chamadas zonas econômicas especiais? Sim, é lá que a China, já nos anos 80, vai atrair, né, as empresas estrangeiras, é correto. 3. Apesar do crescimento econômico nos últimos anos, gerador de emprego, renda e desenvolvimento das empresas, a inflação apresenta-se como um dos problemas para a economia da China? É, né? A China tem dois problemas bem sérios, tá? O primeiro problema chinês, um pouco mais complicado, é a pressão inflacionária, né? E o segundo é a pressão especulativa. A gente não sabe até quando a China vai crescendo, tá? Mas sim, a inflação se tornou, e a própria, vários processos de inflação, não é só um, mas é correto, tá?
Então a 3 também é verdadeira. Ficamos aqui com 1 e 2 e 3 como correta. Com respeito à globalização e seus impactos sobre o setor industrial, identifique como verdadeiro ou falso nas seguintes afirmativas. Então ele está colocando justamente o impacto da globalização sobre a indústria, mais a nível mundial, isso aqui. A primeira, os investimentos em inovações no setor de transportes e as políticas de abertura comercial praticadas dos anos 90 em diante impulsionaram o processo de realocação das indústrias em escala internacional? Sim, tá? Então, com a globalização, a melhoria dos transportes, das comunicações e a internet, as indústrias, né, se espalharam ainda mais pelo mundo. Então, saindo dos centros tradicionais e indo para a Ásia, hoje indo para a África, tá? Então, eu concordo com a primeira, sim. A 2 ali. Desde 78, quando retornou à economia de mercado, a China vem experimentando processos de industrialização, urbanização e aumento da desigualdade da renda, uma coisa interessante. A China vai ter indústria? Vai, com Deng Xiaoping, final dos anos 70. Vai se urbanizar? Sim, é uma consequência do processo industrial no mundo todo. Professor, o que é o aumento da desigualdade? Pô, todo chinês era camponês. Miserável, né? Pô, fome. A galera vai para o ambiente urbano. Quando eles vão para o ambiente urbano, eles começam a ganhar mais na indústria, 10, 15, 20 vezes mais do que os outros ganham. Isso gera um aumento da, claro, pô, da desigualdade, não tenha dúvida. Isso aconteceu no Brasil também. Levou o Brasil a criar a Sudene, Sudão, enfim, aquelas superintendências dos anos 50 e 60 para diminuir essa desigualdade regional, tá? Mas é verdade, né? Se eu aumento o dinheiro, aumenta a desigualdade entre as partes, né? A 3. A industrialização chinesa representa um desafio para o Brasil. Porque a China está deixando de importar produtos industriais brasileiros e deverá se tornar um competidor internacional na indústria de automóveis e outros setores importantes? Sim, tá? Quando a China se industrializa, ela passa a competir com a gente. E lentamente a China é mais produtiva que o Brasil, vai ganhando esse espaço e vai tornando o Brasil, vai quebrando empresas brasileiras, né? E Jack Motors está aí, né? Esses Caoa Chery, esses carros dos chineses, você tem a indústria chinesa de aviação que vai poder suplantar a Embraer daqui a um tempo. Então é verdade, né? Passa a competir com o Brasil, né? A terceira, a quarta, desculpa. Nas últimas décadas, os investimentos industriais atraídos pelo custo da mão de obra na China e na Índia agravaram a pobreza em larga escala. Não, pô, o ambiente industrial nesse país, embora pague pouco quando comparado com a gente, é melhor do que ficar puxando um arado de lá para um campo de arroz na mão, né? Não tem nem tração animal no sul da China. Era no braço, tá? Então, pô, para quem tá ferrado, pouca coisa já é muito, que a ideia é essa, né? Então, isso agrava as condições do país, a pobreza? Claro que não, né? Melhora, né? Antes trabalhando numa indústria química do que puxando arado na mão, né? Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra E. Questão 11. Leia o fragmento do texto abaixo. Abre aspas. O acelerado crescimento econômico fez da China um dos mais potentes países do mundo nos últimos anos. A sua expansão comercial e investimentos na indústria, somada à sua enorme população, que beira 1,4 bilhão, também passou a exigir mais investimentos governamentais. Os interesses da China na África têm visão de longo prazo. Os negócios desta forma se tornam altamente lucrativos para os asiáticos, uma vez que eles conseguirão adquirir matérias-primas por preços baixos e ainda expandir o comércio de seus produtos industrializados, aumentando o lucro. Então ele está falando da questão da expansão chinesa pelo mundo. Isso já tem mais ou menos 20 anos. Em 2011 para 2013 teve uma série de documentos, né, que alguns autores chamam de nova rota da seda, The New Silk Road, mas também tem outras formas, é um nome oficial um pouquinho diferente na China. Com base na ideia exposta no fragmento, vamos analisar essa expansão chinesa, né? Então, a primeira ali. Os investimentos da China em regiões como a África e a América Latina estão diretamente relacionados às necessidades do país por terras agrícolas e recursos naturais? É verdade, né? A China tem uma população enorme, né? Segunda maior do mundo. Isso gera uma pressão no setor de alimentos, no setor de agrícola, no setor industrial, enfim, toda a parte da economia chinesa ela fica muito pressionada. Então você tem investimentos fora da China por obtenção de matérias-primas, tá? Então, petróleo, carvão a China produz, né? Mas petróleo, minérios, comida, enfim, todos esses produtos, tá? Com certeza a China tem interesse na África, na América Latina, tá? Opa, passou um pouco aqui, né? A América Latina, ela é um. Se a gente pensa no Brasil, a gente pensa na Colômbia, né? No Peru,
são países que têm uma produção agrícola bem expressiva. Argentina, Uruguai, nossos vizinhos aqui, né? A África, muito questão de mineração. Então, minérios, os metais raros, metais pesados, enfim, a África também produz. Então, ok, né? Fora que tem aí mais mercado, compra facilitada, tá, de produtos chineses nesse país. Ok, né? Perfeito. Dois, a China possui enormes problemas relacionados à utilização de seus recursos hídricos, sim. Tá? Estresse hídrico, né? Aquela questão que a quantidade de água disponível por habitante, você pega os grandes centros urbanos da China, é verdade mesmo, né? Na porção já aí vem a sacanagem. Gente, porção centro-ocidental. Porção centro-ocidental, ele podia citar até algumas regiões mais do sudoeste. É o seguinte: primeiro, Himalaia, né? Então, ninguém vive na montanha, irmão. Pô, saiu do Himalaia, desceu o deserto de Gobi. Ninguém vive no deserto, né? Vive, né? Assim, daquele jeito, né? Pô, aí tem a região do Tibete também no final lá da Himalaia. Pega a porção norte, tem uma região muito árida, de alguns campos, já indo para regiões turcas, tá? É, de cultura turca, não da Turquia país, mas de cultura turcomanas. Cara, ah, então ele fala que existe um clima semiárido de elevado efetivo demográfico, não. Esse elevado efetivo demográfico não tem, tá? Professor, onde está o formigueiro humano da China? A região mais adensada do ponto de vista demográfico da China está no litoral, tanto naquela região mais ao norte de Pequim, tá? Então, o domínio do que eles chamavam de, né, país da central ali, antigo Império Central Chinês, para a porção do norte Manchúria e ao sul lá indo para as porções mais litorâneas das culturas de arroz. Ali sim, ali eu concordo. Ali uma cidade pequena é 4 milhões de habitantes, irmão. Uma vez eu falei com o chinês, falou, não, eu sou de uma cidade pequena da China, 3 milhões de habitantes, tá? Aí sim, ali é um formigueiro humano. Agora, a porção litorânea do Pacífico, né? Os Manchus, os Hans e os mais ao sul lá da produção de arroz, tá? Cara, não tem nada a ver com isso aqui, né? China produz trigo no norte e arroz no sul, né? Lembra do Kung Fu Panda do norte, né? 3. A crescente escassez de água no território chinês, somada à elevada demanda hídrica do setor agropecuário, né? Ok. Impulsiona o governo chinês a realização de investimentos globais para sanar internamente seus desafios socioeconômicos e ambientais? Sim, né? Quando eu faço parceria com o mundo, eu vou pegando coisas do mundo, facilito a venda dos meus produtos para eles. Isso acaba fazendo o quê? Isso acaba tranquilizando alguns setores produtivos meus e eu posso jogar o meu esforço humano, produtivo, tecnológico, financeiro para aquilo mais interessante no meu território. Então eu vou me especializando em algumas coisas que dão mais dinheiro e aquilo que eu tenho dificuldade, não tem disponibilidade no meu país ou seria muito difícil fazer, eu peço para outro lugar fazer, né? Beleza? Isso vai fazer parte das ideias das especializações, né? Então os países vão se especializando naquilo que é interessante para eles. Antigamente, nas ideias mais nacionalistas, essa independência ela era muito focada em economia fechada. Então, vamos desenvolver o nosso país para não ser dependente de fora. Hoje não, né? Hoje a gente busca essa certa tranquilidade e dependência pegando de fora, né? É uma lógica bem nova. Então, o I3 como correto, se eu não me engano, lá no gabarito estava a letra C, tá? Considere as afirmações sobre o atual contexto econômico, social e político internacional. Beleza. O cara soltou aí qualquer coisa. Professor, pode vir qualquer coisa nesse tipo de questão? Sim. Cara, questão com enunciado curto é o capeta, tá? É federal, é o USP, é FUVEST, né? Pode ser o Unesp. Jogou enunciado curto, se prepara. A China tornou-se o principal parque industrial do planeta e também grande consumidora de produtos primários e semi-acabados? Sim. Né? Então, a China, desde lá dos anos 80, com a abertura econômica, Deng Xiaoping, traz as indústrias, perfeito, né? Ela consome muitos produtos primários, sim, especialmente alimentos, né? Ou semi-acabados, sim, questões mais brutas, né? Então, a farelo da soja, por exemplo, é um item semi-acabado, né? Ele não é a soja nem o óleo de soja, nem o shoyu. Ele é uma transição, ok, né? A China é um importante agente do mercado internacional, seja como demandante, ou seja, de comprar coisas. Sim, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos da América, né? E também, então ela demanda, mas também oferta, ela vende produtos para o mundo inteiro? Claro, made in China, né? Com certeza. Então a 1 aqui é correta. 2. A América Latina assumiu um papel preponderante na economia global. Né? Já começa a ficar estranho, né, cara? Na última década, em associação com parceiros estratégicos, BRICS, ok, né? O G20, ok. Agora, Liga Árabe, irmão. O demônio aqui tá no parênteses, né?
Liga Árabe. Pô, tem árabe no Brasil? Tem bastante árabe no Brasil. Tem lá em Foz do Iguaçu, né? Na fronteira tem Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tem os árabes mais urbanizados, os mascates aqui de São Paulo, de Curitiba, né? Pô, boa esfirra que a gente tem comido deles. Agora, né? O Brasil não é árabe, né, irmão? Não é tempo, né? Ponto. Nos organismos internacionais, na ONU e na OMC, né, Organização Mundial do Comércio, os países latino-americanos almejam um papel condizente com a sua posição de liderança. Tá, pelo amor de Deus, né, gente? Liderança, latino não. América Latina, primeiro, é muito isolado do mundo, né? É toda uma. Não tem muito país pobre na América Latina. No Caribe tem o Haiti, tá? As questões de Nicarágua e tal. Mas, assim, no geral, é um continente de renda média, né? Especializado em commodities. Tá? Então, assim, liderança, pô, tá forçando a barra. América Latina é aquela história. É bom? Não, não é bom. É ruim? Também não é ruim, né? É meio do caminho, dá pra viver. 3. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia aumentou o risco de um conflito nuclear em escala global? Oh, tá interessante, né? O crescente apoio militar do Ocidente à Ucrânia levou os líderes russos a alertarem sobre a iminência de uma terceira guerra mundial. Sim, os russos ficam a todo momento falando: olha, o Lavrov lá, olha, vamos jogar uma bomba atômica na Inglaterra, né? Vamos destruir a França, vamos aterrar Londres. Eles ficam nesse papo a todo momento, tentando fazer uma ameaça, uma dissuasão, né? Mas não está funcionando muito, não. Claro, né? Toda vez que eu tenho um conflito direto, como um conflito entre Rússia e Ucrânia, que envolve duas potências atômicas, é claro que existe um poder maior, um perigo maior de incidência atômica, de guerra atômica, claro, pô. Ainda mais com o Ocidente apoiando a Ucrânia. 4. A África está distante da crise econômica e da tensão política e militar que assolam os demais continentes? Não! Faltou um plural aqui, né, prova? Não, né? A Rússia tá com tropas lá no interior da África, o Wagner Group, né? É, Você tem a radicalização dos movimentos islâmicos estourando na Nigéria, com o Boko Haram, né? Então, o que afeta a Ásia, o que afeta a Europa, claro que eclode na África, né? Com certeza. Então, ainda tem muita questão francesa, né? Pô, então, eu tiro a 4 aí. Gente, vivendo depois do ponto, vivendo um momento notável de prosperidade, a África se tornou um motor de crescimento econômico. Eu concordo que talvez daqui a 30 anos, tá, a África seja o grande centro do mundo, já está se tornando, assim, de crescimento. Quando a gente acaba pensando num modo de vista capitalista, a gente está mudando, buscando crescimento, desempenho, enfim. Quando a gente olha para o futuro global, quem vai mais crescer é a Ásia em termos relativos. Então é interessante você mandar investimento para lá, né? Agora, né, esse crescimento é ainda atrelado a países de renda baixa, né, cara? Então é meio caótico. Então não é massa prosperidade que ele está falando, não. Então 1 e 3 está bem corretos aí, dá para marcar. Se eu não me engano, o gabarito é letra C, tá? 1 e 3. O novo Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, na sigla em inglês, instituição multilateral também conhecida como Banco dos BRICS, anunciou a criação de um escritório regional na Índia para financiar e monitorar projetos de infraestrutura, tá? No país em Bangladesh, o antigo Paquistão Oriental. Lançado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em 2015, esse banco de desenvolvimento expandiu o número de membros, incluindo Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e o Uruguai. Com sede em Xangai, o novo Banco de Desenvolvimento assinou mais de 80 projetos nos 5 países membros originais, em setores que vão desde transporte, água, saneamento de energia limpa e infraestrutura digital e social. Um texto da CNN, tá? É, justamente mostrando ali. Gente, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS, aí a gente começa, claro, né? Vou explicar, depois eu vou problematizar. Então, é uma ideia dos BRICS de criar a instituição de financiamento, tanto para socorro econômico, quanto para desenvolvimento de infraestrutura em países pobres. O texto aqui puxou mais tá, para a infraestrutura de países pobres, mas ele também serve para ajuste fiscal mesmo, tá? Aquelas dificuldades econômicas que os países podem vir a ter, tá? De não ter dinheiro, né? Então o banco empresta lá e depois o país paga. É, e é um texto da Federal do Mato Grosso do Sul. Eu trabalho com a Federal do Mato Grosso do Sul, tá, para algumas editoras, e é bem visível na prova deles que eles puxam muito para a China. Então, às vezes, se você tem o interesse de fazer interior do Brasil, Centro-Oeste, eles trazem muita questão de China porque é soja e carne, né? Então o grosso de venda deles acaba sendo para a China. Então sempre tem questão disso lá. A criação e expansão da instituição abordada nesse excerto confronta a hegemonia do Banco Mundial e de outro organismo multilateral. Então vamos lembrar. Então, o que o novo Banco de Desenvolvimento quer? Ele quer tanto a expansão de infraestrutura como o apoio financeiro a países.
Tá? Quem faz isso? Os dois bancos que são ligados à ONU, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, né, o BIRD. Eles foram criados na Conferência de Bretton Woods, então eles são mais antigos do que a ONU, mas eles foram inseridos no contexto da ONU em 48, tá? Então, além do Banco Mundial, Bretton Woods, a gente tem o Fundo Monetário Internacional. O Banco Mundial só financia projeto de infraestrutura, tá? O Fundo Monetário Internacional só financia país que está quebrado. A ideia é mais ou menos essa. Perfeito? Então, letra E está correta. A quarta revolução industrial e a África são temas da 10ª cúpula dos BRICS, que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. Os países membros têm em comum o fato de serem de renda média, dados extensos territórios e de grandes populações. De novo, o BRICS aparece naquele contexto, tá? De países que querem se descentralizar, sair da dependência do norte global, então Europa, Estados Unidos da América, Canadá, Japão, esses países que sempre dominaram o contexto político, econômico, financeiro. Tá? Então é uma tentativa de sair, de diminuir essa dependência desses países hegemônicos. Professor, dá para. Não, não dá, porque, por exemplo, o maior parceiro da China é os Estados Unidos da América, no ponto de vista econômico e tecnológico. Como que eles querem. Então, eu não gosto, eu tenho problemas com os BRICS, enfim, muito por causa disso. Mas é uma tentativa de, pelo menos, diminuir essa dependência. É isso que o BRICS procura. Então, sobre os BRICS, soltou, né? Aquela coisa, comando curto, meu amigo, já começa a chorar, né? Sobre os BRICS, se vira aí, né? Como procurar a correta. Letra A. Os países do bloco BRICS somente promovem o desenvolvimento sul-sul, o que se comprova pelo fato da reunião ter acontecido no continente africano. Primeira coisa, tá, gente? É, aqui, ó, nós temos alguns problemas. Primeiro, a divisão entre norte global e sul global. Isso é uma coisa que não aparece assim na Federal do Paraná, tá? Pelo menos essas palavras, então eu não desenvolvo muito aqui nesse curso. Nem na UFSC também, que bastante gente faz, né? As estaduais. Se você pensar em o APG, talvez acaba cobrando isso. Mas enfim, é o papo para outra hora. Somente promove o desenvolvimento do Sul, o que se comprova pelo fato da reunião ter acontecido no continente africano? Não necessariamente, né? Você pode sim ser várias cooperações de países que, em tese, são do norte global com os BRICS. Isso acontece, tá? Bastante, assim. Você tem muita cooperação entre Israel e Índia, por exemplo, tá? E há um integrante do BRICS lá com. São dois países que têm uma proximidade na tecnologia, sistema de software muito alta. E cooperação, né, militar, econômica mesmo entre eles, tá? Então não é só isso, né? Se ele falasse BRICS, né? Mas ele falou os países do bloco BRICS, né? O Brasil tem muita parceria com os Estados Unidos da América, então é meio problemático a. B. A China está tentando ingressar e participar desse bloco econômico, dada a sua importância para. Gente, a China é uma das fundadoras do BRIC, né? C. Um dos países participantes do bloco BRICS, situado no continente africano, tem população predominante muçulmana. Gente, aí tem que ter o famoso cuidado, tá? O principal país de população muçulmana que está no continente africano, na verdade dois, né? O Egito, que predomina mesmo a população muçulmana, e também a Nigéria, que tem metade muçulmana, metade é cristã. Ela é uma leve maioria cristã, tá? Agora, na época dessa questão, o Egito ainda não estava. Se eu pensar em 2024 e 2025, o Egito vai estar, mas aqui dá para tirar, né? D. Os países que compõem o bloco BRICS criaram um mecanismo econômico, operado por meio de um banco, para promover a cooperação financeira e de desenvolvimento entre os sócios? Sim, né? Que é o novo Banco do Desenvolvimento. Ok, né? E o bloco BRICS conta com países de todos os continentes em sua composição, não tendo a Oceania. Cuidado aqui na sacanagem aqui, né? Não tem Oceania, tá? Europa tem, que é a Rússia, né? Agora, Oceania não tem. Então, sacanagem que eles colocaram aqui. Enfim, ficamos aí com letra D. Questão 15, Universidade Estadual do Ceará. A China é reconhecida por ser o maior país do mundo em quantitativos demográficos, questão um pouquinho antiga, ainda já superou, né? E por ter a terceira maior extensão territorial do mundo. Isso não vai mudar tão cedo, né? Além disso, outros aspectos que lhe conferem notoriedade são seu intenso crescimento econômico e sua crescente atuação política, que tornam o país um importante ator no cenário internacional. Considerando algumas características da China, atente para as seguintes afirmações. Afirmação 1. Apesar de ser um dos maiores países do mundo em termos de área, a China enfrenta problemas em relação aos seus recursos. Sim.
pois boa parte do seu território é ocupada por centros desertos, além de áreas montanhosas muito acidentadas? Sim, com certeza, tá? Tem deserto de Gobi, tá? Tem os desertos mais extensos ao norte, divisa com a Mongólia. Tem as áreas montanhosas mais do oeste e do sudoeste chinês. Tem as áreas de planalto, não é muito boa também. Então eu concordo, né? A área mais ocupada e densamente povoada e produtiva é a região litoral da China, né? Da Manchúria, passando pelo meio até o sul ali, tá? Então é verdade, né? Dois, desde o segmento de fontes energéticas renováveis, principalmente solar no Chile, passando pelo pré-sal, infraestrutura no Brasil e pelo shale gas nos Estados Unidos, a China tem realizado investimentos no continente americano visando ampliar sua zona de influência global e atender seus interesses comerciais estratégicos por meio de suas empresas estatais. É, coisas engraçadas aqui, tá? Não só na América, né? Mas na África, no Sudeste Asiático, na Ásia Central. Então a China está avançando por muitos lugares do mundo, eu concordo aqui, tá? Então isso é verdade. Outras coisas interessantes que a gente pode comentar em cima da 2 são aquelas coisas legais de falar nas questões que não dá tempo de falar em aula, porque senão a gente vai ficar 10 anos no curso de geografia. É, as empresas da China são todas estatais, tá? Professor, como assim? As empresas da China têm donos? Tem, tá? E os donos possuem metade da empresa. Então eu, Vinícius, vou abrir uma grande empresa de educação, tá? E vamos fazer essa analogia aqui. Eu vou contratar professores no Brasil inteiro, vou fazer materiais, vou comprar escolas, enfim, fazer todo o processo. A China permite isso. Eu posso levar até para fora do Brasil uma empresa, sem problema nenhum. A China vai permitir. A China é uma economia de mercado. Só que o Estado tem metade das ações. Tá? Quando a empresa se torna grande, né, o Estado ali, ele passa a comprar metade da empresa. E aí vai ter a organização sindical, tudo bem organizado, tá? Entre o empresário e a empresa. O empresário e o Estado. O meu pai, tá? Meu pai foi um importador, hoje é aposentado, mas foi um importador de alumínio por muitos anos, importador de muitas coisas, mas o foco era alumínio. E ele negociava diretamente com os chineses, grandes exportadores chineses, tá? De Guangzhou. E eles eram sócios do Estado, então eram pessoas, eles viajavam o mundo, eles vinham ao Brasil, a gente recebia eles aqui, eles adoravam pão de queijo, doce de leite, um inglês horrível deles que a gente conversava. Mas eles eram sócios do Estado, tá? Então a empresa é privada, gira de forma privada, mas então mesmo o chinês privado ele tem relação direta com o Estado. Beleza? Então a 2 é verdade. E aí, claro, né, eles investem em compra de produtos agrícolas, né? Pronto, já vão construir portos, aeroportos, estruturas de comunicação. Então, o país acaba ficando muitas vezes na mão da China, né? A África tem muito esse problema. 3. A China integra o BRICS, o grupo dos principais países em desenvolvimento, composto por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul. Daí tá certo, né? Que funciona como um agrupamento geopolítico e geoeconômico de apoio aos americanos? No way, né? Nem a pau, né? Sem chance, não. É justamente de saída da dependência do norte global, né? Então ficamos aí com um e 2 correta. Se eu não me engano, era o gabarito letra B, mas é um e 2 correta. BRIC ela foi lançado em 2001. Aqui um adendo, tá? O lançamento do BRICS oficialmente é 2006 a formalização e a cúpula 2009. Inclusive o texto está falando disso, né? Mas o termo BRIC, a primeira vez, foi um economista americano. Na verdade, um grupo de economistas, tinha americanos, tinha ingleses, que estavam se referindo ao mercado de commodities. Então, países que iam crescer muito, que estavam fortes no mercado de commodities, era um grupo de emergente, tá? Países que iam crescer e acaba sendo, querendo ou não, quando um país, um continente vai crescer, ele acaba sendo o foco das empresas, porque as empresas querem ganhar dinheiro, né? Enfim, é isso, né? Ele vai falar aí que no texto aqui, né, vai ter o The New Development Bank, enfim, que é os BRICS, né? Então, a reserva de contingência dos BRICS, que é o banco dos BRICS, né? Ele está falando um histórico. O principal objetivo dos países participantes do BRICS é a fortalecer o papel econômico organizador dos Estados Unidos no cenário internacional. Não, é justamente tirar esse papel, né, centralizador, não só dos Estados Unidos, mas também da Europa e do Japão no mercado internacional. Tá? É você fazer uma entrada ali de outros países na cena. B. Garantir a centralização da elaboração de políticas internacionais sobre a produção e venda de petróleo. Nos países integrantes, isso quem faz é a OPEP, né? Organização dos Países lá, produtores e exportadores de petróleo. Não é isso, né? Ele quer o crescimento conjunto, né? Descentralização de decisões. C. Defender uma ordem internacional multipolar, então, sim, é uma característica do multipolarismo, tá? Criando espaços de discussão para elaborar planos de ação política e econômica entre
Os países integrantes, sim, com certeza. Esse é o fundamento dos BRICS. É um desenvolvimento coletivo a partir de grupos que fogem do interesse clássico, então a multipolarização, a descentralização econômica de decisões. D. Oferecer ajuda mútua militar entre os países membros? Não. BRICS não é aliança militar, tá? Não existe isso dentro do planejamento dos BRICS. Fora que você tem países dos BRICS que têm problemas. A gente pode citar a Índia e a China, né? Então, nesse caso, ficamos com a letra C. Na foto acima, vemos a construção do edifício do Banco Mundial, criado após a Conferência de Bretton Woods em 44, no contexto da fase final da Segunda Guerra. O Banco Mundial foi uma das instituições criadas com o propósito de reorganizar a economia internacional. Considerando o acordo de Bretton Woods e suas instituições, é possível afirmar que. Então, Bretton Woods ele pode falar de Banco Mundial, que é a reconstrução, né, de países que estão com problemas financeiros, né, investindo em infraestrutura, esgoto, transporte, qualquer coisa que vai melhorar a condição de vida naquele país, tá? E o FMI é justamente socorrer países que têm dificuldade financeira, fiscal mesmo, de pagamento de contas. Ok, né? Letra A. Então ele está falando de Banco Mundial e de FMI, né? A bipolaridade entre os americanos e os soviéticos nesse período, contribuiu para a criação de um sistema financeiro e comercial baseado no livre comércio e na livre circulação de capitais. Pela parte dos americanos, sim, né? Agora, pela parte dos soviéticos, não. Ele está tratando dos dois, né? É, Na verdade, a gente teve a criação de dois sistemas. Um mais ali baseado no livre comércio, na livre circulação. Nesse momento, isso ainda não acontecia muito, tá? Isso é uma coisa que se acelera só é uma característica dos anos 80 para frente. Neoliberalismo, globalização, final da União Soviética. Perfeito? Aqui ainda não era o foco, né? B. O Acordo de Bretton Woods também estabeleceu o FMI com um propósito específico de regulamentar mundialmente o sistema financeiro, baseado em câmbio flutuante, colocando ao fim. Não, 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 não. Bretton Woods, na verdade, reforça o padrão ouro, tá? De Bretton Woods sai três padrões: Libra, ouro e dólar. 71, tudo passa para o dólar, tá? Então, Bretton Woods, na verdade, até reforçou o padrão do dólar na época, tá? Desculpa, do ouro. Padrão do ouro na época. Câmbio flutuante, tá? Câmbio flutuante é o seguinte, câmbio flutuante ele é uma lógica de estado, tá? Em que basicamente a valorização e desvalorização da moeda, ela acaba sendo datada pelo mercado, não pelo estado, pelo país, tá? O Brasil é um país que lá, desde o tripé da FHC, depois do tripé do Lula, basicamente adota até hoje o câmbio flutuante em muitos casos, tá? Mas não é isso, né? Ele está confundindo termos aí. C. O Banco Mundial tinha o propósito de investir na reconstrução, no desenvolvimento e também de fornecer capitais para projetos de desenvolvimento em todo o mundo. E é isso mesmo, né? Projetos de desenvolvimento é o tema até hoje, né? Do Banco Mundial. É... Banco Mundial pode ser chamado de BIRD, tá? BIRD, é a sigla do Banco Mundial, né? Então, você deixa ser lá. D. Na Conferência de Bretton Woods também foi estabelecido a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Gente, a OMC é uma das pastas da ONU, tá? Ela faz parte lá tem o secretariado, dentro do secretariado tem as pastas, né? OMC, OMT, várias, OMS, pô, um monte, tá? A FAO, né? Então não, né? Não é. A hegemonia dos Estados Unidos da América contribuiu para o sistema de Bretton Woods, mas o Senado americano não aprovou a entrada dos Estados Unidos no Acordo Geral GATT. O GATT, tá? O GATT é a antiga Organização Mundial do Comércio, é o embrião da OMC, tá? Nossa, eu nem sei porque eles colocaram isso. Mas, enfim, o... quem constrói... vamos lá. Quem que constrói Bretton Woods? Os americanos. A conferência de Bretton Woods que saiu o Banco Mundial, o Board FMI é americano, não tem nem o que falar. Depois, isso em 48 é integrado à ONU, né? Mas o Senado americano não aprovou a entrada. Não. O GATT é antigo OMC, que vem lá do final dos anos 40, começo dos anos 50, como as instituições da ONU. E os Estados Unidos da América, a ONU foi criada na Conferência de São Francisco, que foi uma conferência dos Estados Unidos da América. Ele esteja aqui tentando, né, te levar ao erro da questão lá da Liga das Nações, da Primeira Guerra, final da Primeira Guerra Mundial, que os americanos criam, mas não entram nela, né? A doutrina Wilson lá, que vai criar depois, enfim, mas o Senado não nega. Aqui no comércio não tem nada disso. Então, questão 17, o gabarito é a letra C.
Uma das grandes discussões políticas e econômicas dos últimos tempos refere-se a qual deve ser o tamanho do Estado. Nós estamos falando das dimensões territoriais, né, da área de um país, mas sim sobre o alcance da atuação dos governos nacionais. Ao longo da história, pensadores de diversas doutrinas propuseram diferentes ideais de Estado, cada um com diferentes papéis, direitos e deveres. Dos anos 50 até a década de 70 e 80, os governos dos países protagonistas da economia mundial mantiveram políticas características do welfare state. Welfare states são aqueles estados capitalistas, né, ricos, dos anos 70 e 80, né, do final do pós-Segunda Guerra, então, né, terminou a reconstrução da Segunda Guerra, dos anos 50 até os anos 80, foram países, então, de política capitalista, economia capitalistas, que mantiveram boas condições de serviços públicos, então, boas condições de hospitais, escolas, serviços de infraestrutura, água, esgoto, energia elétrica, muitas vezes TV, o caso da Inglaterra, né? Tudo ficava na mão do Estado, tá? E como os países eram ricos, uma alta carga de impostos, eles se viravam bem. Só que vem os anos 80, né? Então, os graves efeitos da Grande Depressão e das guerras da primeira metade do século XX foram revertidos. Ok, então, isso ele fundou o Fair State, né? Em 89, economistas norte-americanos formaram o Consenso de Washington, formularam uma série de medidas macroeconômicas a serem seguidas pelos países membros do FMI. O que é? Os anos 80 foi uma década meio cabulosa. A gente vem de um período dos anos 70 de muito gasto público, tá? Inflação devido ali a os dois choques do petróleo, em 73 e 80, 79 e 80, né, que é a guerra Irã-Iraque. Você tem um aumento da inflação também devido a esses gastos de 2 a 3 décadas. Você teve um certo aumento de preços de alguns produtos mais básicos na cadeia produtiva mundial. Então, o custo de vida aumentou bastante e os estados estavam com muito problema de lidar com isso, especialmente a energia, tá? E aí, claro, né, vem Ronald Reagan, vem Margaret Thatcher e basicamente eles vão fazendo uma série de cortes de gastos. Isso vai ser entendido como neoliberalismo, essa diminuição do peso do Estado na economia. E aí a doutrina de Washington foi uma série de políticas, né? Não é uma doutrina só, são várias de políticos de economistas, na verdade, né? Que impuseram dentro da FMI medidas, então os estados têm que abrir suas economias, cortar gastos, então favorecer essa globalização econômica e cortar gastos dos estados. É isso, né? O consenso de Washington teve como medidas o acordo entre empregador e empregado, a ausência de garantia de lei e garantia de direitos sociais. Na verdade, gente, tinha lei sim, né? Agora, garantia de direitos sociais, não, eles foram diminuídos. Então, os hospitais, saúde pública, educação superior pública. Então, uma série de coisas foram sendo cortadas. Isso variou muito de país para país, tá? O Brasil adotou parte do consenso de Washington no governo FHC, tá? Mas no Brasil foi muito mais abertura econômica e privatização, tá? Então, diminuição do Estado, do que redução de saúde e educação. Por exemplo, no Brasil isso se manteve, né? Na verdade, até melhorou com o SUS, o FHC que universaliza direitos. A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Cada lugar vai ser diferente isso daqui. Então, tá. B. Regulação das relações comerciais de trabalho, né? Estado como provedor de direitos, não. A gente tem uma redução disso, né? C. Abertura comercial, ok. Privatização de estatais, sim. Então, a venda de empresas públicas para o setor privado, beleza. Redução de gastos públicos, sim. E reformas tributárias, então, facilitar ali a questão de impostos, com certeza. D. Abertura comercial, sim. Salário mínimo de jornada máxima de trabalho e gastos relativos do PIB com despesas. Quem está falando? Abertura comercial correta. Agora, salário mínimo e jornada máxima, não, na verdade a jornada de trabalho vem diminuindo com o tempo, né? E gastos relativos do PIB com despesas sociais, não, né? Uma diminuição dos gastos com despesas. E altos índices de DH, isso não tem relação direta com o neoliberalismo, né? Baixa de despesas sociais, redução de gastos públicos. Baixa despesa social e redução de gastos públicos, eu concordo, né? Agora, reforma agrária, não, né, cara? Reforma agrária, não. Altos índices de DH, não necessariamente, né? Enfim, ficamos aí com letra C. Questão 19. Observe essa charge. Tem a Argentina ali, né, boiando no mar, e aí tá em dificuldade, se afogando, né? E aí vem o FMI e basicamente joga um peso, né? Ela pede uma ajuda para o FMI, vem o FMI e cobrando juros, enfim, todas as suas dificuldades, e vai acabar azedando mais, né? Enfim, uma coisa bem
crítica do ponto de vista das ciências humanas aqui para a América Latina, uma questão muito contrária ao próprio FMI. A cenário alternativo que apresenta uma interpretação correta da charge. Gente, o FMI é o seguinte, o FMI é um banco, né? O FMI empresta dinheiro para países que têm dificuldade financeira. E aí, basicamente, o FMI pede um monte de coisa em troca, né? Falou, olha, país, tá aqui o dinheiro, pague suas contas e por alguns anos, só que você vai, né, ter que cortar gasto, vai ter que diminuir direitos sociais adquiridos, vai ter que não contratar mais funcionário público, vai ter que reformar a previdência, tá? Então isso mexe muito na estrutura interna dos países. Então muitas vezes um presidente para cumprir isso vai perder popularidade política e vira aquela bagunça. E se você não paga o FMI, isso continua, a dívida continua e aumenta juros, né? E por isso então que muitos países que dão o calote, né, a famosa moratória, aqui, ó, vai acabar tendo muita dificuldade. O Argentina é um dos países que mais deve ao FMI no mundo, tá? E quando o FMI empresta dinheiro para um país, mas é pouco, não é muito problema. Agora, como o FMI emprestou muito dinheiro para a Argentina, o problema da Argentina também é o problema da FMI, né? Tem essas brincadeiras que a gente faz na economia, né? Quando eu devo muito para uma pessoa, o problema é meu, mas também é da pessoa, né? Tem uma lógica um pouco assim. Enfim, vamos dar uma olhada aí, né? A letra A. O FMI é a melhor alternativa para angariar recursos quando a economia do país está afundando. É uma alternativa e uma das mais fáceis. Agora, a melhor, não, né? Tá? O Brasil, por exemplo, adotou uma tática muito interessante. Lá nos anos 2000, a gente passou a nossa dívida para a dívida interna. Como que funciona isso? Em vez de a gente emprestar dinheiro de credores internacionais, nós começamos basicamente a financiar a dívida. Então, por exemplo, como assim? Nós temos no banco os famosos títulos da dívida pública. Então são títulos, ó, o Estado fala, olha, Vinícius, você quer ganhar dinheiro? Empresta o dinheiro para mim. Eu te pago daqui 10 anos. Então, os famosos CDBs, enfim, esses títulos, tá? Eu tenho muito. Boa parte do meu investimento está nisso, mais de 90%. Então, basicamente, o Estado está me prometendo que daqui 10 anos ele vai me pagar. O Estado brasileiro faz isso, então, com o nosso salário mesmo, com o nosso dinheiro, os bancos investem nisso, eu invisto nisso, todo mundo investe nisso no Brasil, tá? Quem pega a Bolsa de Valores no Brasil é maluco, tá? A gente investe muito nos títulos de Estado. Tem a chance do Estado dar a moratória, o Estado dar o calote e não me pagar? Tem, tá? Só que o Brasil não vai fazer isso, então a gente é confiança, né? Vai embora. Então tem outras formas, né, mais seguras. O próprio Banco dos BRICS também é uma forma de correr disso, né? B. O FMI recorreu a diversos países de economia sólida, como é o caso da Argentina, para a construção de navios. Nossa, não faz sentido nenhum, né? Primeiro que navio petroleiro, cara, normalmente vem da Ásia, né? Dos portos da Ásia ou dos portos europeus, de Malta, né? É, a Argentina não tem uma economia sólida faz mais de 30 anos. Desde o Plano Cavalo lá, que desemboca depois uma porcaria, né? Não deu boa, né? C. Os empréstimos do FMI e suas condicionantes costumam sobrecarregar ainda mais as economias já cambaleantes dos países que recorrem ao fundo? Sim. Pô, já tá uma porcaria a economia, né? Aí eu vou lá pro FMI, o FMI empresta dinheiro, empresta, tá? Só que as condicionantes, as condições que o FMI coloca são complicadas, né? E aí o país vai parar de fazer investimento interno, né? Ele vai viver só para pagar dívida. A economia, normalmente, nos primeiros anos dá uma parada mesmo, tá? D. A Argentina sofreu embargo pelos países do continente? Não, a Argentina não é um país embargado, né? E, portanto, está sem possibilidade de realizar empréstimo dos países. Não, na verdade, a Argentina tem dificuldade de empréstimo porque a Argentina vive dando calote no FMI e em outros bancos, né? É por isso que ninguém empresta para a Argentina, não é por embargo, não, é por medo de tomar um calote. Países sólidos, Estados Unidos, Japão, pô, eles contraem dívida a todo momento. Mas como você tem uma certeza que você vai receber, tu coloca lá nos juros baixos, né? Vida que segue. A Argentina não, né? O risco de você tomar um calote da Argentina é muito alto. Beleza? Então aí ficamos com a letra C como correta. Questão 20, Urca. A União Europeia é um bloco econômico que reúne 27 estados do continente europeu. Essa organização desempenha também a função de união política e monetária, atuando nas esferas econômica, política e jurídica, e também em prol da segurança e do desenvolvimento socioeconômico dos seus países membros. É um grande bloco de cooperação europeu, né? Tem moeda comum, tá? Se constitui como uma união monetária, uma união política e monetária. Tem o Parlamento Europeu, então os eurodeputados. É, tem uma série também de aproximações na economia e na política entre os países, e também jurídica. Perfeito?
Beleza, né? No que se refere ao bloco econômico, assinale a alternativa, a opção correta sobre o euro, né? A União Europeia. Foi criado em 82? Não. A assinatura ao Tratado de Maastricht é 92, passa a ser validado em 93. O Mercosul é mais velho que a União Europeia, né? No ponto de vista do Tratado de Maastricht, é claro. B. O bloco permite a livre circulação de mercadorias, sim, né? É, mas estabelece uma série de restrições para a livre circulação de cidadãos? Não, existe cidadania compartilhada, né? Se você é membro de um país do europeu, você consegue viver em outros países, né? C. Apesar de possuir uma moeda comum, o eurobloco não constitui como uma união monetária. Oh, o enunciado já te ajudou aqui, né? Pô, a função de união política e monetária, tá? É sim uma união monetária. Tem moeda? Tem, né? Professor, o que é uma união monetária, né? Uma união monetária é quando os países vão ter muitos acertos no ponto de vista de tributação, tá? Então, de impostos, de moedas, de emissão de moedas entre eles, beleza? E quem faz isso na União Europeia é o banco, tá? É o Banco Europeu, Banco Central Europeu. D. Possui um Banco Central Europeu que atua no sentido de garantir a estabilidade do sistema bancário dos países membros? Sim. Tá? Quando você vira membro da União Europeia, você não pode emitir moeda em larga escala, tá? Você tem que seguir as regras da emissão de moedas nacionais ou da própria emissão do euro nos seus bancos centrais. Embora o euro seja, né, impresso no Banco Central Europeu, é, impresso no sentido de ser criado ou não, né? Ele pode ser impresso em caso de moedas nacionais. Mas sim, tem um banco central que vai fazer toda a regulamentação bancária, taxa de juros, emissão de moeda. É verdade. E, muito embora esteja previsto desde sua criação, o Parlamento Europeu nunca saiu do papel. Tem, o Parlamento Europeu se reúne, né? Pô, diretão ali. Foco em Bruxelas, né? É, claro, se reúne sim, né? Não, tem eurodeputados, então várias políticas de entrada de imigrantes, de regulamentações de produtos, padronização de produtos, enfim, uma série de coisas que o Parlamento Europeu cuida. Então a resposta correta aqui é a letra D. Questão 21, SpaceX. Ah, eu adoro essa prova. A União Europeia resulta de um longo processo de integração que possui mais de meio século, apesar de ser adotada da denominação atual apenas no início dos anos 90, lá, o Tratado de Schengen, né? Ainda hoje, o bloco enfrenta desafios de toda a ordem. Sobre o tema, considere as seguintes afirmações. Afirmativa 1. A União Europeia reluta em resolver os problemas econômicos em conjunto e assim enfrenta o dilema entre continuar com a unificação ou reforçar suas economias nacionais. Sim, esse é um dos grandes debates dentro da União Europeia, que inclusive vai gerar a saída do Reino Unido do bloco. Tá? A Alemanha, a França, gostam muito de uma ideia mais de integração. Só que para os países menores se integrarem totalmente a um sistema econômico europeu pensado pelo Banco Central Europeu, eles vão ter que abrir mão de muitas de suas características, de certas proteções nacionais. E eles não que... muitos países não querem isso, sobretudo políticos mais conservadores. Então eles têm um pouco de receio de integrar, né, a União Europeia e entregar parte de suas operações e garantias nacionais para o bloco. Tá? Então isso realmente é um dilema da União Europeia. Eu concordo com a afirmativa 1. 2. A Turquia integra uma pequena lista de candidatos que podem ingressar no bloco e expandir ainda mais as fronteiras da União Europeia. Em função do papel que exerce na contenção de fluxos migratórios, o governo turco conta com a simpatia não dos dirigentes europeus de forma alguma. A Turquia se integra a alguns países do mundo que gostam de fazer isso com a União Europeia, tipo o Marrocos. Tá? E aí fica lá falando, olha, faz o que eu quero, me dá uma vantagem econômica, uma vantagem política, alguma coisa, senão eu vou soltar esse grupo de refugiados aqui de 300 mil para dentro do território. A Turquia faz a todo momento isso com a Grécia, gosta de ameaçar a Bulgária também, né? Então não, né? Não tem essa simpatia, não. 3. Nas últimas décadas, um dos desafios políticos e sociais enfrentados pelos países que compõem o bloco diz respeito à pressão de migrantes, concordo, vindo dos países menos desenvolvidos, principalmente da África e da Ásia, ampliando a concorrência para o emprego. Então, um dos desafios da União Europeia hoje, tá? É como, né, integrar ali esses imigrantes, as suas culturas, fora todo o problema, a problemática social, então de xenofobia, de concorrência no mercado de trabalho, do uso dos serviços públicos por essas pessoas que muitas vezes não pagam impostos. Então, sim, tá, é um dos desafios aí dos últimos 30 anos. Teve um aumento disso com as guerras civis que vêm do caso da Primavera Árabe, também
e de várias guerras civis que se instalam nessa região, especialmente na África. Eu concordo com a 3. 4. Desde o início dos anos 90, a adesão ao bloco tem sido condicionada ao ingresso na OTAN? Não, não é. Condição essa que permite hoje, segundo o caso da Suíça, todos os integrantes da União Europeia fazerem parte da aliança militar. Senhor, quase todos fazem? Sim, quase todos fazem, tá? Mas, então, quase todos os países da União Europeia são membros da OTAN. Quase todos, tá? Temos dois exemplos bem nevrálgicos. A Eslováquia, tá? Ela é membro da União Europeia e não faz parte da OTAN. E também o Chipre. O Chipre é um membro da União Europeia, meio problemático, mas é. E só que ele não faz parte da OTAN, tá? Tem esse detalhe, né? Não é totalmente integrado à OTAN. E eu não precisava, nem precisava nem saber isso, por quê? A Suíça não faz parte da União Europeia, tá? Não é membro, então a questão fica errada nisso, nesse ponto, tá? Mas, enfim, nenhuma das afirmações são verdades, nem que existe essa condição, né, de ingresso à OTAN e União Europeia, e nem a outra parte que é a Suíça. Então, no caso aqui, ficamos com 1 e 3, tá? A letra B. Questão muito boa, esse PSEC sempre traz questões de geopolítica bem interessantes. Sobre os debates entre os governos do Mercosul, é importante destacar que existem instâncias de construção de memórias regionais. Essas experiências acompanham os processos de verdade e justiça que estão em andamento nos países para revisar, investigar e julgar os crimes de lesa humanidade cometidos no passado pelo Estado. Nesta linha, os lugares de memória são instâncias que buscam transformar certas marcas a fim de evocar memórias e torná-las inteligíveis ao situá-las no contexto de um relato mais amplo. É um texto que vem lá de Buenos Aires, tá? Então, o que a Unicamp está te trazendo aqui? Olha, o texto do Mercosul, né? Ele está falando que parte hoje da política do Mercosul é acompanhar os processos de verdade e justiça que estão em andamento nos países, tá? Para investigar e julgar os crimes também no passado. Nesta linha, já vamos lá, os lugares de memória, né, são instâncias, ó, que buscam transformar certas marcas a fim de evocar memórias e torná-las inteligíveis. Ele está falando aqui, tá? Que os países do Mercosul entraram no debate nos anos 2010, especialmente governos mais à esquerda nesse momento, né? De reviver o passado, criar instância de memória seria um, um novo julgamento, uma nova revisão, tá? A criação de lugares de memória, um pouco diferente, seria a criação de espaços, de museus, de instituições, justamente para entender e superar os problemas do passado. Beleza, né? Então, a partir disso, assinale a alternativa correta. Embora o Mercosul seja definido pela integração econômica, sim, né, o que integra mesmo, seus países membros também partilham das experiências de ditaduras militares no passado, sim, nos anos 60, 70 e 80, né? Experiências essas que constituem a memória regional comum, sim, então os 4 países que compõem o Mercosul, eles foram justamente, né, passaram por governos militares. Isso faz parte da expansão da política americana para a América Latina, justamente no combate ao comunismo, né, na integração regional, no ponto de vista capitalista mesmo da Guerra Fria, concordo. B. A escolha de lugares de memória comuns, então, escolha de lugares, né, de memória, espaços, museus, cidades, né, comuns ao passar aos países membros do Mercosul, pauta a agenda econômica? Não. Isso é uma coisa lá que os países do Mercosul fizeram, né, nos anos 2010, teve a Comissão da Verdade no Brasil. Agora, isso pauta a agenda... Não, a nossa agenda econômica, na verdade, não está nem ligando para isso, né? C. A reparação dos crimes cometidos pelas ditaduras militares dos Estados-membros do Mercosul se tornou possível com a criação de instâncias jurídicas supranacionais. Gente, o que é uma instância jurídica supranacional? Seria uma instância de juízes, promotores, procuradores que envolve mais de um país. Isso aconteceu, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, ali pós-Segunda Guerra Mundial, que vai desembocar nos Tratados de Haia. Agora, a gente não fez isso no Mercosul, né? Isso foi tratado de forma individual. Cada país lidou da sua forma com as questões dos governos militares. Letra E, desculpa, letra D, né? Ainda que novas, nota-se que o objetivo das políticas públicas de memória do Mercosul, acerca dos traumas das ditaduras, é eleger um conjunto de patrimônios edificados para pacificar o passado. Gente, na verdade é para reviver o passado, não é bem pacificar, né? É reviver o passado e justamente tentar construir. Eles tentaram construir uma nova narrativa. Isso aqui caiu, eu já explico por quê, tá?
É, então não é isso, né? Patrimônios edificados também, né? Então construir museus, não é isso que o Mercosul tá falando. O Mercosul é econômico, né? Isso aqui, aí eu tenho que. Eu vou sair agora aqui da geografia, um pouquinho da humanas, eu vou dar a minha opinião. Eu não dou minha opinião, tá? Mas enfim. No final dos governos militares da América Latina, teve os processos ali de acerto de contas, basicamente. América Latina nos anos 60, 70, 80 tinha guerrilha comunista, a gente não pode negar isso, tá? Então, movimentos revolucionários, movimentos terroristas, é, e também o Estado, né? O Estado cometendo crimes contra a humanidade. Então, ao final desses governos, tiveram lá a lei de anistia, tá? A lei de anistia no Brasil, então ela foi uma lei que falou, olha, todos os crimes cometidos desapareceram, tá? Então os presos foram libertados, os militares que torturaram não vão ser presos, os socialistas revolucionários que mataram, né, e roubaram, inclusive é ex-presidente do Brasil, inclusive era presidente nessa época, Dilma Rousseff, vai todo mundo ser perdoado. Beleza, pô, aperta a mão e vai para frente. É assim que a gente lidou, tá? No caso da comissão da verdade no Brasil, ela foi o objetivo de reviver isso. Eu não concordo com isso, tá? Porque, primeiro, é uma quebra do ponto legal. E se você vai reviver as coisas que o Estado fizeram, revivem também as coisas, os terrorismos que foram cometidos à época. E não foi feito, tá? É a tentativa da construção de uma narrativa, tá? E isso é um pouco perigoso. Eu não gosto de gente que tenta reverter narrativas, tá? Uma coisa bem perigosa, tanto à esquerda quanto à direita. Questão 23, Federal de Roraima. Essa é uma prova boa, tá? Algumas pessoas que molduraram e criaram as métricas dessa prova eram do Sul, tá? Então ela tem uma certa familiaridade com algumas provas do Sul, eu gosto dela. São Paulo também. O Mercosul inicialmente foi constituído pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Sim, né, os quatro irmãos. Com o objetivo de ampliar e integrar os respectivos mercados nacionais, considerando como condição para acelerar os processos de desenvolvimento com justiça social. Sim, é isso que o Mercosul procura, né? E é literalmente isso. Então, a melhoria dos países membros facilita trocas econômicas, trocas tecnológicas, trocas financeiras, né, produtivas, e buscar, né, um novo desenvolvimento e tirar cada vez mais as pessoas da pobreza com trocas. Comércio é bom, comércio é benéfico, né? É verdade a um, né? Dois, entrou em vigor recentemente o novo acordo entre Estados Unidos, México e Canadá, do inglês United States, Mexico and Canada Agreement, USMCA, que substitui o NAFTA, cujo objetivo é construir um comércio mutuamente benéfico, levando a mercados mais livres e justos, consequentemente, promova o crescimento econômico na região, sim. Esse é um bloco econômico mesmo, né? O social eles não ligam muito, o foco aqui é o econômico, né? Tem passagem de mercadorias e dinheiro, mas as pessoas não passam, né? 3. O principal motor da economia europeia é o mercado único que permite apenas a livre circulação de bens, serviços e capitais. Enquanto as pessoas seguem com restrições de circulação, não. As pessoas têm livre circulação, se você for cidadão europeu, e mesmo se você não for, tem um espaço Schengen que garante uma série de coisas. Não tem algumas questões fronteiriças nesses países, né? Então a 1 e a 2 são verdades, né? Que é a letra E. E a 3 está incorreta. Questão 24. Leia o texto a seguir e assinale a alternativa correta sobre o assunto. Vamos lá, né? No dia 28 de junho de 2019, 20 anos após o início das negociações, foi firmado em Bruxelas, em meio à 14ª cúpula do G20, o acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo se coloca como o segundo maior acordo do mundo em relação ao PIB somado de seus participantes, atrás apenas do PIB do acordo entre a União Europeia e o Japão. O pacto é um marco histórico no relacionamento entre os dois blocos, que representam juntos cerca de um quarto do PIB mundial e um mercado de 780 milhões de pessoas. Ele cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e também propriedade intelectual. Por fim, seguindo na proposta de abertura, esse acordo foi um dos objetivos buscado pela política externa do Jair Bolsonaro, do governo, né, do presidente Bolsonaro, tendo a sua assinatura concluída em 28 de junho de 2019. Galera, esse é um texto, tá, falando sobre o quê, né? O acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso aqui é uma questão bem simples, um modelo bem de Enem, né? Inclusive o texto, o recorte, a legenda aqui, né? É, a estrutura, essa aqui é uma estrutura de questão do Enem, tá? Respostas curtas, texto longo, legenda, informações bem disponíveis, né? Fonte, né? Gente, comentários sobre essa questão e também sobre o acordo.
O acordo do Mercosul e União Europeia, muitas coisas ainda estão sendo debatidas, várias tarifas, né? Mas é basicamente o quê? Uma facilidade de trocas entre Mercosul e União Europeia. Aqui nós temos uma característica, primeiro, né? Os países do Mercosul entraram no que alguns autores chamam lá de regressão econômica, né? Ou especialização regressiva também, né? Nós nos especializamos em produtos baratos. Beleza. E aí nós fazemos essas trocas lá com a Europa, né? Então vendemos para eles nossos produtos agrícolas. Alguns países são bem contra, especialmente a França, tá? É um país que, de certa forma, boicota bastante o Brasil, o Mercosul nesse ponto. E aí vai falar, olha, né? O Brasil lá não está vacinando os bois, estão matando o índio, estão derrubando floresta, pô, é tudo errado, né? Enfim, mas está assinado e ele ainda está sendo desenvolvido. É isso que ele estava falando, né? Professor, você chamou de índio, não pode. Gente, é isso aqui, tá? Eu não sou muito do politicamente correto. E estudei isso, estudei população brasileira, eu entendo muito, minha área de pesquisa é isso, tá? E aí você vai conversar com os caigangues, vai conversar aqui com, especialmente com os caigangues do Paraná, ele olha pra a tua cara e fala, eu sou índio. Enfim, né? Como é o meu curso aqui, eu posso falar, tá? Não sou uma pessoa ruim, né? Mas só brincando. Então, questão 24 aí, letra E. Questão 25. A USMCA, o novo NAFTA, estará sujeito a renegociação a cada 6 anos. Ok, né? O novo tratado receberá o nome de Acordo Estados Unidos, México e Canadá, USMCA na sigla em inglês, de acordo com uma declaração conjunta. Uma nova versão do NAFTA, em vigor desde 94, entre Estados Unidos, Canadá e México, começou a ser renegociada em 2017 por exigência do presidente americano Donald Trump, que considerava o acordo um desastre para o seu país. O NAFTA é de 94, as negociações do NAFTA 92 e 93, tá? E realmente o NAFTA tá, ele estava meio problemático, assim, impedia muita troca, tá? O NAFTA ele foi construído em um momento em que as economias eram bastante diferentes. O México ainda não era industrializado, o Canadá era muito protecionista em seu mercado de exportação. É claro, né, a economia muda, os países vão mudando e aí eles renegociaram. O Donald Trump começou, mas tantos mexicanos e os canadenses aceitaram isso, tá? Enfim, sobre isso vamos procurar. O USMCA, o novo NAFTA, torna mais acessível o mercado de laticínios canadenses pelos produtores estadunidenses? É, senhor, olha a sacanagem da questão, né? O, basicamente falando que, ó, torna mais acessível então, o mercado de laticínios, o canadense, então, pelos produtores americanos. Então, os americanos conseguem comprar leite mais fácil do Canadá, sim. Como é um acordo econômico, tudo vai ficar mais fácil. Inclusive, eles refizeram esse acordo econômico para as trocas ficarem mais fáceis, tá? Então, os canadenses conseguem vender leite, os mexicanos conseguem vender seus produtos também maquilados, industrializados, ou até mesmo é, ligados à produção agrícola, tá? Para os Estados Unidos? Pode, claro, com certeza. É isso mesmo. Se ele falasse, a indústria de frutas do México, ia estar certo da mesma forma. A indústria de carro americana vai estar mais fácil para o Canadá e México. Está certa também, tá? 2. A proposta do USMCA prevê a implementação de uma moeda única para o bloco. Primeiro, que não é bloco, é um acordo econômico, né? É, e ali, a implantação de uma moeda única, não, não é isso, não é uma união monetária, eles não buscam isso, eles buscam tratados econômicos. 3. A proposta de votação para a inserção da Coreia do Norte. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Coreia do Norte não, né? É só um pacto entre os 3 países da América do Norte, não tem nada de relação com isso. 4. O novo acordo prevê a livre circulação de pessoas e a redução das fiscalizações das fronteiras? Não, as fronteiras são muito bem guardadas, né? Por questões de passagem de pessoas, drogas, dinheiro, armas, né? Então não, né? Então, livre circulação de pessoas, a redução de fiscalização em fronteira, não, pelo amor de Deus. 5. O novo acordo visa o retorno de indústrias estadunidenses situadas no México, com o objetivo de criar novos postos de trabalho. Um novo acordo, sim, tá? Essa foi uma das políticas de Trump. Ah, ah, basicamente o quê? Os Estados Unidos da América alegava, né, que ele tinha perdido muita indústria. Essa foi uma das principais pautas do Trump, né, de trazer de novo muitas indústrias, especialmente de média e baixa tecnologia, para os Estados Unidos. Só que isso já, até hoje, estou gravando em 2024, né? Isso já está, de certa forma, sendo renegociado. Tá? Então, as propostas de renegociar isso de 2024, 2025, que é a rodada que está rolando agora,
já está prevendo normalmente uma certa volta dessas empresas para o México, tá? Essas empresas são as famosas maquiladoras. Quando esse projeto foi feito em 93, 94, muitas empresas foram lá para o México. Canadenses e americanas vão para o México. E esses postos de serviço saíram dos Estados Unidos. O Trump, ele era uma pessoa muito fechada do ponto de vista político-econômico, então uma coisa até meio nacionalista. Então trazer de novo essas fábricas para os americanos, voltar ao emprego na indústria, revitalizar parte do que é a sociedade americana industrial. Então, só que isso mesmo já está sendo, de certa forma, refeito, tá? Para os tratados de 2025. Então, pode relevar um pouquinho isso para a prova. Então, um e 5, sim, são corretas.